Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 32. Marcos 14, a partir do versículo 32. Eu gostaria muito da sua atenção para a leitura do texto. Eu gostaria muito que você evitasse conversar durante o sermão, que você não perdesse nada daquilo que Deus tem para falar ao seu coração. O nosso tempo é curto, os irmãos sabem o quanto respeitamos o horário, então que durante esse tempo que você terá aqui, que não seja desperdiçado, que você possa de fato estar com o seu coração, a sua mente, os seus olhos no Senhor, em nome de Jesus. Marcos capítulo 14, versículo 32, diz assim a palavra do nosso Deus: foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, fosse afastada dele aquela hora. Dizia: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, não sabia o que lhe responder. Voltando ele pela terceira vez, disse-lhes: dormis e descansais ainda? Basta, é chegada a hora. O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aí vem o meu traidor. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós te adoramos por tua palavra, nós te entregamos esse momento da exposição da mesma. Eu te entrego a minha vida, que o Senhor me dê graça para pregar com clareza, com intrepidez, com lucidez, e que os meus irmãos que comigo estão, ó Deus, que o coração deles seja terra fértil, que a boa semente da tua palavra caia em nossos corações e produza frutos para a tua própria glória. Eu entrego esse tempo nas tuas mãos, através de Jesus Cristo, amém. Se assente, se for possível, dê um aplauso ao Senhor no seu lugar. Amados, eu quero falar ao coração de vocês sobre este tema, a mensagem da cruz. Eu quero lembrar a vocês que nós temos sobre a vida de Jesus 4 narrativas. Narrativas essas que chamamos de evangelho. Nós temos 4 autores diferentes. E quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos detalhes, questões, algumas coisas que alguns narram e outros não. Alguns detalhes que uns trazem e outros não. O meu propósito aqui nessa noite é somar os evangelhos, é unir os evangelhos, para que possamos caminhar a partir do que aconteceu na última semana do Senhor Jesus. Então o meu propósito aqui nessa noite é fazer-lhes uma exposição da última semana do nosso Senhor. E a partir disso, fazer algumas aplicações concernente a esses últimos acontecimentos. Amados, Jesus sempre soube, ele sabia, ele veio a esse mundo com um propósito pré-estabelecido. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, e a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 20, diz
que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, Jesus ele morre sim, num ponto da história humana, mas a determinação para que ele fosse entregue pelos nossos pecados, não se deu em um ponto específico da história, mas se deu na eternidade. Interessante é, meus irmãos, que todos nós nascemos para viver, todos nós nascemos para sonhar, para caminhar, como eu disse, para viver, mas Jesus nasce para morrer. O propósito dele é diferente, ele vem para um dia em específico, ele vem para um momento em específico, e nesse texto que lemos, esse momento está chegando. A questão para nós aqui é, se você soubesse que seriam os seus últimos momentos, se você soubesse que seriam os seus últimos dias de vida, que seria a sua última semana, a quais lugares você iria? Com quais pessoas você conversaria? O que você faria sabendo que os seus dias estão findando? Portanto, nós iremos olhar aqui nessa noite para a vida de Cristo, para a partir da pessoa de Jesus, percebemos como ele viveu os seus últimos dias, o que ele fez na sua última semana. De onde que eu começo? Eu começo do começo. O começo da última semana do Senhor Jesus, até a sua crucificação, se dá em 5 dias. Essa semana começa no domingo. E no domingo acontece algo que você sabe do que se trata. O que chamamos de entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus ele sai da Galileia e ele vai a caminho da cidade santa, da cidade de Jerusalém. E o texto bíblico nos conta que ele entra em Jerusalém de forma triunfal. As pessoas colocam as suas vestes, as pessoas colocam flores, plantas, folhas de palmeiras, no caminho para que Jesus passe. E elas declaram, como declaramos aqui nessa noite, quando Jesus vai entrando, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas eu chamo a sua atenção para um detalhe. Jesus ele entra assentado em um jumentinho. Isso é interessante para nós porque, primeiro que isso é cumprimento de uma profecia. O profeta Zacarias, no seu livro, no capítulo 9, versículo 9, ele vai dizer: Jerusalém, o seu rei vem, o Salvador, humilde, assentado em um jumentinho. Ou seja, até mesmo a entrada do Senhor em Jerusalém foi profetizada como tal. Ele deveria entrar assentado em um jumento. E isso é tão interessante para nós, por quê? Porque Jesus, na sua chegada a Jerusalém, ele traz para nós uma lição de humildade. Nos últimos dias de Jesus, a gente vai ver isso para frente, ele se propõe a ensinar muito sobre humildade. Trata-se, meus irmãos, do rei do universo, aquele que teria todas as carruagens, todos os melhores cavalos à sua disposição, mas ele decide entrar em um jumento, que nem dele era. A Bíblia nos fala que era emprestado, um jumentinho emprestado. Meus irmãos, que lição! Porque até onde vai o nosso orgulho? Até onde vai a nossa soberba? Até onde vai a nossa vaidade? Até onde vai os nossos caprichos? Quando nós olhamos para Cristo, nós percebemos nele esse desprendimento, uma humildade que não estava apenas em palavras, mas também em atitudes. Jesus não apenas ensinava sobre humildade, mas ele era humilde, e humilde de coração. Meus queridos irmãos, Jesus naquele domingo, depois de entrar em Jerusalém, ele vai a caminho de Betânia. De onde? De onde, irmão? Você está aí? Betânia. E por que ele vai para Betânia no primeiro dia? Eu te lembro que na cidade de Betânia, ele tinha uma família amiga dele. A família de Marta, Maria e Lázaro. O Lázaro que ele ressuscitou ao 4º dia. Eles moravam em Betânia. Jesus então ele se propõe nessa última semana a estar com amigos. E isso nos ensina muito. Jesus mostra para nós que em tempos difíceis em Jerusalém, a gente precisa ter Betânia para encontrar abrigo.
Nos momentos escuros de Jerusalém, a gente precisa de amigos em Betânia. Entenda uma verdade aqui nessa noite, irmãos. Tenha amigos. E mais, seja amigo. Nós vivemos num tempo de uma cobrança do outro. As pessoas dizem, eu não tenho amigos porque não tenho em quem confiar. Eu não tenho amigos porque não vale a pena ter amigo. A questão que fica para nós é, e você? Você tem sido amigo? Às vezes queremos mãos estendidas, mas as nossas mãos também estão estendidas. Jesus mostra para nós que diante de todo o ódio que o aguardava em Jerusalém, ele encontra amor em Betânia. Sabe o que eu lhe ensino aqui nessa noite? Descubra a sua Betânia. Descubra o lugar que quando você precisar superar Jerusalém, você pode correr para lá, ser abraçado, ser amado, ser acolhido. Para muitos nos nossos dias o que tem faltado é esse lugar de acolhimento. O domingo se encerra e inicia-se a segunda-feira. Jesus então sai de Betânia e toma o caminho de Jerusalém, preste atenção. Ele toma o caminho de Jerusalém e a Bíblia nos diz que no meio do caminho ele vê uma figueira. E essa figueira está cheia de folhas. E o texto sagrado nos informa que Jesus tem fome. Tem o quê? Fome. E o texto diz que ele se aproxima da figueira para pegar dela um fruto. Porém a Bíblia diz que esta figueira não lhe ofereceu nada. Ela era infértil. Nessa hora Jesus lança uma palavra para ela dizendo, nunca mais, jamais alguém vai comer um fruto de ti. E aí Marcos, eu gosto da narrativa de Marcos, que ele dá um detalhe. Diz assim, e os discípulos ouviam o que ele disse. Jesus sai de perto da figueira e ele vai a caminho de Jerusalém. E agora, na segunda-feira, quando ele chega no templo, é o dia da purificação do templo. É o dia que o Senhor Jesus ele vai expulsar os vendedores do templo. É aquele dia que Jesus vai chegar e vai ver um comércio. Eles transformaram a casa de Deus num comércio. Eles estão vendendo as coisas. A corrupção, ela se alojou na casa de Deus. E Jesus vai agir. É interessante, meus irmãos, que eu preciso lhe explicar a dinâmica da corrupção naquele tempo. Existia uma dinâmica enorme de corrupção. Mas a principal delas, que os historiadores e teólogos concordam, que mais se repetia era a seguinte: o pobre, lembre-se que era a Páscoa, era uma festa de sacrifício, precisava se oferecer um animal. O pobre levava a sua pomba, porque era o que tinha de mais barato. Ele não tinha condições de ofertar ao Senhor um boi, uma ovelha, ele levava uma pomba. Só que o sacerdote é quem avaliava a pomba. Era o sacerdote que dava o veredito para dizer se Deus aceitaria ou se Deus não aceitaria. Então, quando o pobre oferecia ao sacerdote, o sacerdote dizia, essa pomba não serve. Essa pomba, ela tem defeito. E aí, na mesma hora, ele confiscava a pomba e guardava ela. E aí ele dizia para o pobre, já que você está aqui, para você não perder a viagem, eu tenho uma outra pomba para te vender. E ele vendia uma pomba para aquele pobre. Para o pobre oferecer o seu sacrifício. Depois voltava um outro pobre e ele pegava a pomba que foi confiscada e vendia para o próximo. Era uma corrupção instalada. Esse é um dos exemplos históricos que tem nesse tempo. Mas eu olho para isso, irmãos, e fico pensando, isso não parece se repetir nos nossos dias? A gente chega nos templos e as pessoas dizem para nós assim, não, sua fé não serve. Essa fé que você tem não serve. Mas eu vou te vender algo aqui, eu vou te vender um objeto, eu vou fazer alguma coisa que aí sim, a partir do momento que você acolher o que eu vou te oferecer, aí vai funcionar. Ou seja, meus irmãos, eles inventam a dificuldade para te vender a facilidade. É a esses que Jesus vai expulsar do templo, porque esses não têm nada com ele. Meus queridos irmãos, o dia se encerra com Jesus na frente do gasofilácio, vendo uma viúva pobre, indo, meus irmãos, diante do gasofilácio. É interessante, meus amados irmãos, que esse texto, ele nos chama a atenção para um detalhe. Esse texto nos mostra que o Senhor Jesus, ele tem muito para nos ensinar, a partir dos exemplos que ele vê no templo.
É interessante que ainda nesse dia ele volta para poder passar diante da mesma figueira, aquela mesma figueira que ele havia amaldiçoado, e agora ela está seca, e os homens se assustam. Chega então a terça-feira, e a terça-feira tem um detalhe para nós. A terça-feira é um dia de embates, a terça-feira é onde o Senhor vai trazer ensinos, parábolas, a terça-feira é onde o Senhor Jesus vai discutir com os religiosos. Olhe para cá. É em Mateus capítulo 23 que acontece a terça-feira. É onde o Senhor Jesus vai declarar os ais do Senhor. Quando ele vai dizer: ai de vós, mestres da lei, hipócritas, sepulcros caiados, por fora vocês são bonitos, por dentro a podridão. Ou seja, nesse dia, na terça-feira, que Jesus ele vai ter o seu discurso escatológico. É nesse dia que Jesus vai falar do princípio das dores, dos sinais dos tempos, o início do fim. Nesse dia o Senhor se propõe a ensinar, e a ensinar muito. Eu chamo a sua atenção para o que eu disse sobre a viúva. É interessante, meus irmãos, quando nós correlacionamos essa passagem, como o Senhor Jesus ele ensina para nós que há momentos de embates teológicos, há momentos de discussões teológicas, mas há momentos, meus irmãos, que a simplicidade do Evangelho precisa nos ser lembrada. Há momentos que nós precisamos entender que por mais que a gente conheça de Bíblia, conheça de teologia, o Senhor continua olhando para a nossa motivação. Ele olhou para a motivação dos fariseus, ele comparou com a motivação da viúva pobre. Esse dia da terça-feira se encerra com esse ensino de pureza, com esse ensino de motivação. Nós chegamos na quarta-feira. A quarta-feira, nós temos acontecimentos importantíssimos. Na quarta-feira é quando os sacerdotes, os escribas, depois de tomarem uma surra de Bíblia de Jesus, eles vão tomar uma decisão. Nós precisamos matar a Jesus. Nós precisamos fazer alguma coisa. E eles bolam um plano. O plano deles é que era necessário haver um traidor. Por que eles fazem isso? Por que precisa de um traidor? Por que alguém do meio precisa denunciar a Jesus? Para tentar legitimar a ação deles. Quando alguém sai do meio e diz, é ele, a lógica dos fariseus é uma tentativa de legitimar o que era ilegítimo. Não havia provas contra Jesus, nós iremos ver daqui a pouco. Não havia nada para se condenar Jesus, mas essa tentativa de ter um traidor é para isso, é para legitimar o que era ilegítimo. É interessante que a Bíblia diz que na mesma hora, enquanto os homens tramam e declaram a necessidade de um traidor, a Bíblia diz que do outro lado, lá entre os 12, Satanás entra no coração de Judas e leva Judas a combinar um valor, 30 moedas de prata, para vender o Salvador. Meus queridos, nesse mesmo dia, Jesus volta para Betânia. É a última vez que ele volta para Betânia. E agora o texto nos revela que ele não está na casa de Lázaro. Ele está na casa de um certo Simão. Ele está assentado à mesa. E de repente Maria entra na casa com um vaso de alabastro, cheio de um perfume caríssimo, um puro nardo. E ela quebra esse vaso e ela derrama sobre o Mestre Jesus. Os homens, vendo o que aquela mulher está fazendo, vão condená-la, dizendo que desperdício, o dinheiro desse perfume poderia ser utilizado para dar de comer aos pobres. Jesus os repreende dizendo, os pobres sempre estarão com vocês. Mas note um detalhe, Jesus diz, mas o que essa mulher fez aqui hoje, será contada no lugar onde esse evangelho for pregado, como está acontecendo aqui hoje. Eu estou te lembrando que Jesus falou que seria contado. O dia vai se encerrar com um contraste. Nós temos Judas vendendo Jesus por dinheiro, e nós temos Maria derramando um perfume que custou muito dinheiro. Perceba o detalhe, um vende a Jesus, e o outro gasta por Jesus. Um trai por Jesus, e o outro se derrama por Jesus. É o contraste da quarta-feira. Nós chegamos na quinta-feira. Tentando segurar, mas não dá não, irmãos. Nós chegamos na quinta-feira.
A quinta-feira é quando o Senhor Jesus ele vai definir o local da ceia. Eu gosto de Lucas capítulo 22, porque é em Lucas capítulo 22 que nós temos a narrativa sobre o local da ceia do Senhor. Jesus ele vai chamar dois dos seus discípulos, ele chama Pedro e João. Quem que ele chamou? Pedro e João. E ele vai dizer para os dois o seguinte: Pedro e João, vocês vão entrar na cidade. E quando vocês entrarem na cidade, vocês vão ver um homem. E esse homem vai ter um cântaro de água na cabeça. Vocês vão seguir esse homem. E na casa que ele entrar, vocês entrem atrás. Conversem com o dono da casa. Digam para ele que eu preciso de um lugar para celebrar a ceia com os meus discípulos. E ele vai ceder o lugar. E acontece exatamente isso. Eles seguem esse homem e o dono da casa cede a casa. Mas eu chamo a sua atenção para um detalhe. Por que um homem com um cântaro? Por que que esse é o sinal? Meus queridos irmãos, é um sinal porque era algo incomum. Eu te lembro que em toda a história bíblica, quem carrega cântaro de água são as mulheres. Eu te lembro de Zípora, a esposa de Moisés. Eu te lembro de Rebeca, a esposa de Isaac. Eu te lembro da mulher samaritana. Biblicamente, tradicionalmente, esse era um papel das mulheres. Porém, meus irmãos, Jesus ele dá um sinal, vai ser um homem. Dessa vez, o incomum vai se manifestar. O que eu aprendo com isso? Como Deus trabalha com o improvável. Como Deus trabalha com o incomum. Como Deus, por muitas vezes, vai na contramão da lógica. O sinal de Deus é a diferença. O sinal de Deus é o incomum. E é interessante, meus irmãos, que a gente precisa se perguntar, por que que o local da ceia era um segredo? Por que que Jesus revela o local da ceia só no último dia? Só no dia da realização da ceia? Por quê? Porque tinha um traidor no meio. E o traidor não podia saber, porque ele precisava ceiar, e a ceia não podia ser impedida, porque na ceia Jesus tinha que estabelecer a nova aliança, porque na ceia Jesus tinha que nos dar os últimos ensinamentos. Então Jesus segura, preserva sobre o local da ceia, para que nada seja atrapalhado. E aí, meus irmãos, chega a quinta-feira à noite, o local está organizado, a mesa está posta, o pão, o vinho, os discípulos. Mas não tem apenas isso naquele ambiente. Tem também uma bacia, tem também uma água e tem também uma toalha. É em João capítulo 13 que nós temos uma das passagens mais espetaculares dos evangelhos, que é quando o rei do universo se ajoelha diante dos seus discípulos e vai pegando pé por pé e lavando os pés dos seus discípulos. É tão interessante porque quando ele começa lavando, ele lava o pé de Pedro, e Pedro vai dizer: não, Senhor. Note que quando a bacia estava lá, a água estava lá, a toalha estava lá, ninguém falou nada. Mas quando Jesus tem a iniciativa, o Pedro diz: não, Senhor, agora não. Só que o Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, fica quietinho, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E ele vai lavando, ele lava os pés de Judas, aqueles pés que daqui a pouco vão vir contra ele. Ele vai lavando pé por pé e no final ele diz um ensinamento: vocês me chamam de mestre e dizem bem, porque eu sou. E eu, sendo mestre, fiz isso por vocês, façais o mesmo uns pelos outros. Ou seja, cada momento, meus irmãos, é um ensinamento. Cada momento é um reflexo de humildade. Jesus termina a lavação de pés e ele vai ministrar a ceia. Ele estabelece o sangue na sua nova aliança. E muita gente se faz uma pergunta: Judas ceiou? O Judas estava na mesa? Eu lhe respondo aqui hoje: estava. Salmos 41, versículo 9, tem uma profecia para se cumprir. O salmista diz assim: aquele que põe a mão na mesa com o pão comigo, ele há de me trair. Ou seja, precisava do traidor estar na mesa, precisava do traidor tocar no pão para que se cumprisse a profecia sobre a traição. Judas participa da ceia, Judas também partilha o pão. A Bíblia diz que depois deles celebrarem a ceia, Jesus canta um hino, que eu lamento que não tenha esse hino na Bíblia. A Bíblia só nos diz que ele cantou uma canção, e depois de cantar essa canção, ele vai a caminho do Monte das Oliveiras.
Quando chega no Monte das Oliveiras, Jesus vai dar suas últimas instruções para os discípulos. É lá no Monte das Oliveiras que nós temos registrado, por exemplo, João 14, quando ele vai falar da vinda do Espírito Santo, dizendo: eu não deixarei vocês órfãos, eu enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, ele habitará em vocês, estará em vocês para sempre. É lá, meus irmãos, em João capítulo 15, que Jesus vai dizer que nós devemos ser um, assim como o Pai e eles são um. É lá em João capítulo 16 que ele vai falar para nós, nos lembrando, meus irmãos, sobre o fato dele ter nos escolhido para que nós pudéssemos dar frutos. É, meus irmãos, nesse tempo aqui agora, que o Senhor Jesus vai alertar os seus discípulos que todos iriam abandoná-lo. É aqui que Jesus vai contar para Pedro que Pedro iria negá-lo por 3 vezes, antes do galo cantar. Meus amados irmãos, aí nós chegamos no texto que lemos. Depois de tudo isso, Jesus entra para o Getsêmani. Jesus convida a todos para orar. Olhe para cá. Jesus está com seus discípulos, mas de repente ele separa 3. Ele separa Pedro, ele separa Tiago, ele separa João. E ele pede a eles que orem. E ele entra um pouco mais para dentro do Getsêmani. Nessa hora a Bíblia diz que ele ora por 3 vezes. E a oração dele é repetida, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feito o que eu quero, mas seja feito o que tu queres. Meus amados irmãos, os discípulos dormem nas 3 vezes. Jesus volta. Nesse processo eu te lembro que a Bíblia registra para nós que Jesus está debaixo de uma pressão tão grande que ele passa por o que nós sabemos, eu anotei o nome aqui, que se chama hematidrose. Jesus, meus irmãos, ele sofre um processo de pressão, sobre o qual as glândulas sudoríparas estão debaixo de uma pressão tão grande, que elas explodem em seu corpo, e ele para de suar suor, e ele passa a suar sangue. Sim, meus irmãos, o sangue de Jesus Cristo não começou a ser derramado no Calvário, o sangue de Jesus Cristo começa a ser derramado já no Getsêmani. Eu te lembro, meus irmãos, que a palavra Getsêmani significa prensa do óleo. Jesus começa a ser pressionado, derramado, antes mesmo de ir para a cruz. A ira de Deus, que deveria cair sobre mim e sobre você, está caindo sobre o seu Filho, o Cordeiro Santo, o Cordeiro Imaculado, sendo pressionado por causa dos nossos pecados. Meus irmãos, depois disso, Jesus volta a 3ª vez. Diz que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. De repente, no meio da mata, começam a surgir tochas, vozes. O rosto que vem na frente é um rosto conhecido, é Judas. Eu gosto da narrativa de Mateus, que diz que Judas chega até Jesus. E o texto diz que Jesus faz para ele uma pergunta: amigo, a que vieste? Não, meus irmãos, Jesus não é irônico. Jesus não está brincando. Para Jesus, Judas continuava amigo. Para Judas, Jesus deixou de ser amigo. Jesus não mudou. Quem mudou foi Judas. Jesus tinha estabelecido uma aliança, uma amizade. Quem quebra isso é Judas. E o texto diz que nessa hora, irmãos, os soldados lançam mão de Jesus. É nessa hora que Pedro tira a sua espada, corta a orelha de Malco. Jesus, no meio daquela confusão, ainda tem tempo para curar a orelha daquele soldado. Meus queridos irmãos, nessa hora Jesus, ele vai dizer algo interessantíssimo. Ele vai dizer: eu estive no meio de vocês todos os dias, ensinando no templo e nas ruas. E agora vocês vêm a mim na madrugada, como se eu fosse um bandido, com espadas e porretes. Note isso, meus irmãos, as trevas, ela age na sombra. Sabe por que isso acontece? Sabe por que Jesus não é preso na luz do dia? Porque ele é inocente. Porque o que está acontecendo aqui, meus irmãos, é injusto. Amados, Jesus é arrastado dali. Jesus agora, ele é jogado de um lado para o outro. Ele vai passar pelo julgamento religioso. Ele vai para a casa de Anás. Eu não sei se você sabe quem é Anás, mas o sumo sacerdote da época era o genro de Anás, Caifás. Havia um conchavo, um conluio, para que houvessem 2 sumos sacerdotes, para que houvesse uma divisão do poder. E ele vai para a casa de Anás.
Depois ele é jogado para a casa de Caifás. E eu te chamo para alguns detalhes, preste atenção. Existem inúmeras irregularidades no julgamento de Jesus. Eu uma vez li um artigo para doutorado, falando sobre o julgamento de Jesus. Alguém do direito se propôs a estudar todo o julgamento de Jesus, baseado na lei dos direitos, baseado na lei da religião. E descobre-se que cada ponto do julgamento de Jesus é fruto de uma injustiça. Primeira coisa que eu te conto, só para você entender. Atos capítulo 12, quando Pedro é preso, o próprio Herodes diz: eu vou segurar Pedro para matá-lo depois da Páscoa. Por que ele faz isso? Porque ninguém pode ser julgado antes da festa, ou durante a festa. Ou seja, não podia acontecer julgamento na Páscoa. Outra coisa, o voto era individual. Os membros do Sinédrio votavam um por vez. O que acontece no julgamento de Jesus é uma aclamação. Todo mundo diz culpado de uma vez. Isso não podia acontecer. Outra coisa, o julgamento, ele acontecia durante o dia. E esse julgamento acontece noturno, ele é de noite, ele é de madrugada. No meio de tudo isso, irmãos, acontece algo. Um galo canta. O Pedro nega Jesus. Nessa hora, a Bíblia diz que eles encapuzam a Jesus. E eles começam a esbofetear Jesus, zombando do mestre, dizendo: você não é o mestre? Você não é profeta? Revela quem te bateu. Conta quem te bateu. A Bíblia diz para nós que testemunhas são pagas com dinheiro para poder dar falso testemunho contra o Senhor. Ele é caluniado, difamado, inventam coisas que ele não disse. Meus irmãos, ele é jogado numa cova, na casa de Caifás. Depois ele é retirado pela manhã. E na manhã do outro dia, Jesus amanhece na porta do palácio de Pôncio Pilatos. Olhe para cá. Pilatos era o governador da província. Amados irmãos, depois do julgamento religioso, começa o julgamento político. O julgamento político, meus irmãos, ele também é tão errado que eles mudam as acusações. As acusações do julgamento religioso não se repetem. Agora eles dizem que Jesus incitava o povo. Eles dizem que Jesus, ele estava causando revoltas. Ele diz que Jesus falava contra os impostos. Mentira! Foi Jesus que pegou uma moeda e disse: qual a esfinge que está aí? E aí ele vai dizer: dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César. Jesus nunca disse isso que eles estão dizendo. Pilatos, por conta da sua jurisdição, sabendo que Jesus é um galileu, ele manda Jesus de volta para Galileia. Jesus cai na mão de Herodes. Herodes manda Jesus de volta para Pilatos. Os judeus estão pressionando a Pilatos. Pilatos então toma uma medida. Ele decide açoitar Jesus, para tentar aplacar a ira dos judeus. Preste atenção nisso. Jesus então ele é levado. Ele tem as suas roupas arrancadas. Ele é colocado em praça pública, amarrado a um tronco. E os soldados romanos não eram homens franzinos, eram homens arrões, homens forjados na guerra, homens enormes, brutamontes. Esses homens têm na mão uma arma que se chama azorrague. A azorrague era uma espécie de chicote, com 12 tiras de couro, com limalhas de ferro e ossos de carneiro na sua ponta, de maneira tal que quando batia nas costas do indivíduo, arrancava-lhe um pedaço da carne. Jesus vai receber 40 açoites. É por isso que o apóstolo Paulo diz: eu recebi 5 quarentenas menos uma de açoite como meu Salvador. É por isso que nós entendemos que Jesus ele passa por isso a partir da fala de Paulo. 1/3, meus irmãos, desses açoites expunham os órgãos do indivíduo. A carne era arrancada e órgãos do seu corpo podiam ser vistos. Meus irmãos, 2/3 desses açoites faziam com que o indivíduo urinasse e evacuasse. O indivíduo sofria, era humilhado, ao final ele não sentia mais dor, o seu corpo já estava anestesiado de tanta dor, ia sentir depois. Quando termina de açoitá-lo, os judeus continuam insaciáveis, eles querem mais. Pilatos então tem uma ideia. Ele diz: toda Páscoa eu preciso, ou eu posso, soltar um preso.
ele chama Barrabás. Barrabás era um terrorista, Barrabás era um assassino, Barrabás era um homem terrível, e ele coloca de um lado Barrabás, ele coloca do outro Jesus, semi-morto, e ele diz: quem vocês querem que eu solte? E a multidão grita: soltem Barrabás. Nessa hora, meus irmãos, ele faz uma segunda pergunta: o que eu faço com Jesus, chamado Cristo? A multidão ensandecida grita: crucifica, crucifica, crucifica. A multidão que gritou no domingo anterior: hosana, bendita é o que vem em nome do Senhor, agora tomada por ódio, ela diz: crucifica. Jesus naquele momento é arrancado daquele lugar público, ele é levado pelos soldados romanos para um lugar, e nesse lugar eles pegam uma capa de escarlate, conforme o relato dos evangelhos, e eles cobrem as costas de Jesus. Imagina só, feridas abertas e um pano colado em cima. Aquilo ali era para dar a ideia de uma capa de um rei. Eles pegam uma coroa de espinhos de cerca de 9 a 10 centímetros, e colocam na cabeça do nosso Salvador. Depois pegam uma cana e colocam na mão de Jesus, para dizer que era o cetro do rei, a coroa do rei, a capa do rei. E a Bíblia diz que eles se dobram diante de Jesus e zombam dele, chamando ele de rei. E depois tomam a cana da sua mão e batem na sua cabeça, para que a coroa crave no seu crânio. Depois disso, eles pegam o patíbulo da cruz. Não trata-se da cruz inteira, trata-se da parte transversal da cruz. Ela pesava cerca de 80 quilos. Jesus estava a cerca de 500 metros do Calvário. Jesus precisava andar ainda meio quilômetro, com as suas costas rasgadas, com seu corpo semi-morto. Ele vai a caminho do Gólgota. É interessante que a Bíblia diz que no meio do caminho ele tomba. Existe um lugar, uma cavidade em Jerusalém, um lugar numa pedra, onde as pessoas acreditam que Jesus escorou lá para não cair. Está lá em Jerusalém isso. Nessa hora a Bíblia diz para nós que os soldados escolhem um homem na multidão, um homem chamado Simão Cirineu. Cirineu não era o sobrenome dele, Cirineu era de onde ele vinha. Cirene era um lugar que hoje é a atual Líbia, ou seja, era um estrangeiro. Os soldados pegam esse estrangeiro e colocam ele para ajudar Jesus a carregar a cruz. O que isso nos ensina? Nos momentos de cruz, Deus traz estrangeiros para nos ajudar. Nos momentos que você não espera, Deus usa pessoas que você não contava, para poder dividir com você a sua cruz. Tudo começou nesse dia às 9 horas da manhã. Ao meio-dia Jesus está na cruz cravado. Às 15 horas ele entrega o seu espírito. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que do meio-dia às 15 horas, o sol se escureceu, o astro-rei parou de brilhar, porque o sol da justiça estava cravado na cruz do Calvário. Meus queridos irmãos, na cruz Jesus falou por 7 vezes. Na primeira ele pediu perdão pelo povo que não sabia o que fazia. Na segunda ele falou com ladrões. Na terceira ele falou com a sua mãe. Na quarta ele gritou: Eli, Eli, lema sabachthani. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Na quinta ele pediu água com sede e deram-lhe vinagre. Na sexta vez que ele falou, ele disse: tetelestai, está consumado. Meus amados irmãos, eu não sei se você sabe, mas no original do grego, tetelestai significa está liquidado, está pago. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 2, dizendo que a cédula, a promissória que era contra nós, Jesus a cravou na cruz, pagando a dívida que era nossa. Tetelestai significa está pago, não há mais condenação para aqueles que acreditam no sacrifício do Calvário. Por último, a 7ª fala dele, ele dá um grito: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Acontece um terremoto no chão. Os soldados batem no peito, dizendo: verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus. Lá no templo, havia o lugar santo, e havia o lugar santíssimo, o santo dos santos. Ele ficava protegido por um véu azul.
E esse véu, meus irmãos, quando Jesus morre, ele rasga. E a Bíblia dá um detalhe, ele rasga do alto a baixo. Não, ele não rasga de baixo para cima, ele rasga de cima para baixo, porque não existe caminho do homem até Deus, existe o caminho de Deus até o homem, e esse caminho não é um plano, não é um projeto, esse caminho é uma pessoa. Ele disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus nos garantiu acesso ao Pai. A mensagem da cruz nos lembra o que ele fez por nós. E essa mensagem, em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, ela precisa ser trazida novamente aos nossos corações. Temos passado por sofrimentos, mas nós precisamos olhar para o sofrimento do nosso Salvador e ver que não se compara tudo que passamos mediante ao que ele fez por nós. Se coloque de pé no seu lugar, nós queremos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Se puder, coloque a mão na altura do seu coração, em nome de Jesus. A mensagem da cruz. A mensagem da cruz é a centralidade de Cristo na igreja. Quando nós olhamos para o Calvário, o que nós vemos ali é como cantamos aqui nessa noite, é um altar de adoração. O mundo olha para lá e vê o Filho de Deus sofrendo. A igreja olha para lá e vê o mundo sendo salvo. A igreja olha para lá e vê redenção, remissão, justificação, regeneração, santificação emanam da cruz. A cruz era a morte mais vergonhosa. A Bíblia diz que maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Ele se fez maldição por nós. Nós temos aqui hoje a oportunidade de celebrá-lo. E às vezes me assusta como que a igreja perde a sensibilidade sobre o que aconteceu no Calvário. Pessoas não são mais tocadas pela via crucis, a via dolorosa. Essa semana que nos ensina, o mestre que vai vendo a sua vida escorrendo, e ensinando e falando, com palavras, com exemplo. O mestre que se preocupa com cada ensino nas suas últimas horas. O mestre que se propõe a orar pelos seus discípulos e, como ele diz, não apenas por nós, mas por todos aqueles que iriam crer nele. Eu te convido aqui nessa noite a rasgar o seu coração e dizer ao Senhor obrigado, Senhor, obrigado. Eu te convido a tocar nessa cruz, a passar a mão nesses cravos, a tocar nesse madeiro e dizer, era minha, Senhor, era minha, a cruz era minha. Era eu, Senhor, era eu. Os meus pecados, as minhas mazelas. Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco, entregando o seu Filho para morrer por nós ainda pecadores. Não merecíamos, mas ainda assim Ele foi até o final. Todavia, seja feita a tua vontade. O Senhor pode, Deus, evitar com que eu passe pelo que eu estou passando, o Senhor pode, mas todavia, Senhor, que seja feita a tua vontade.